Olá, pessoal. Mais um tema aí, a Casa da Psique. Envelhecer. E a gente estava aqui nos bastidores, quem começa a falar, a gente estava na dúvida. Eu digo, eu vou girar a canetinha aqui. Para onde cair a canetinha, quem vai começar a Tan, 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 falar? tan. Vamos ver, vamos ver. Felipe! Vai, Felipe. Envelhecimento. Tem algum imã aí. Ó, certinho, Tá doido. envelhecimento. Fala aí sobre esse tema. Então, esse é um tema que me inquieta muito, gente. Porque a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais doente, desatenta aos seus próprios problemas e que tem envelhecido de uma forma muito acelerada. E eu não estou falando de idade. Porque o envelhecimento, na realidade, ele não é um processo que está somente ligado à questão cronológica. Porque tem pessoas que têm pouca idade, mas que já são velhas. Tu vê isso como uma coisa boa, Eu positiva vejo ou isso como negativa? algo muito ruim. Porque imagine que uma pessoa que tem pouquíssima idade, pouquíssima experiência de vida, mas ela já tem hábitos e comportamentos totalmente limitados, disfuncionais, e se comporta como se fosse uma pessoa velha. E aí é importante a gente desmistificar esse termo, né? Porque o termo velho, ele tem um estereótipo aí por trás, né? Normalmente ele é muito mal visto. Ah, fulano é velho. Mas o que é ser velho? Porque tem velho que é jovem, tem jovem que é velho. De todo jeito. E aí, falando enquanto psicólogo clínico, a gente acaba encontrando muitos casos de pessoas que entraram no caminho do envelhecimento e não tem nem 20 anos de idade, muitas vezes. Então estão vivendo uma vida tão precoce. Acho que a palavra precoce descreve bem isso. Estão vivendo uma vida tão acelerada, tão precoce e que acabam perdendo alguns momentos tão importantes da vida e acabam ficando cada vez mais disfuncionais. Isso tem trazido muitos malefícios para as famílias e para a sociedade de modo geral. Não sei se vocês têm pegado muitos casos assim, mas de pessoas que estão cada vez mais limitadas cognitivamente, e isso acaba se desdobrando em outras áreas da vida delas também. Sim. Vejo muito por aí. E aí, Ana, o que é que tu acrescenta sobre esse tema, envelhecer? Extremamente. Deixa eu ajustar. E aí, agora, parou lá? Não tá. Segue gravando? Tá gravando. Não, dá uma Tá, beleza. pausa. É? Não, Segue gravando. eu botando algo dentro. Depois ele corta. Oi. Oi. Pronto. Segue. Tema extremamente complexo. Complexo de várias formas. Até porque o que eu noto na sociedade é uma conspiração do silêncio, para não se falar no tema. A começar, não é? Dos nomes, né? E quanto ao velho, quem diz que eu sou velho? Então, assim, a palavra, o novo, eu posso dizer, a nova, o novo, a novinha, mas o velho, essa palavra é muito carregada, Pesado, né? pesada, ou é idoso, ou a maioridade, ou a melhor idade. Por que falar essa palavra velho dói? Dói. E novo, novinha, não dói. Velho é defeito, né? Joga no lixo, Eu fica acho velho. importante a gente discutir muito essa questão, essa conspiração do silêncio, falar sobre a finitude é algo que se coloca para debaixo do tapete, não é? Então, assim, a começar, a maior dificuldade que tem é de conceituar o que é velhice, porque se mistura uma série de coisas, né? Porque se eu coloco envelhecer no sentido fisiológico, é diferente do conceito, o fisiológico e o conceito no sentido o envelhecimento social. Envelhecimento social é uma coisa, envelhecimento fisiológico é outra, né? Envelhecimento fisiológico é algo natural, é o perecimento dos órgãos,
né? Por mais que eu tenha uma ação preventiva, por mais que eu tenha um estilo de vida, mas uma hora os órgãos não vão ter mais uma capacidade de regeneração e de adaptação tão grande, não é? É do humano, né? E é até bom que aconteça, porque É se do não envelhecer, humano, meu amigo, é do morreu. humano, Vânia, porque assim, por mais que diga, olhe, eu tenho 60, 70, eu sou velho, mas eu tenho uma cabeça de 20. Sim, tem. Mas o nosso corpo é datado. O nosso corpo tem data, né? Eu me lembrei, o cantor Arnaldo Antunes, no dia que ele fez 50 anos, isso é muito visto no YouTube. No dia que ele fez 50 anos, ele escreveu, e ele diz, né, nessa entrevista, eu escrevi essa letra, o título da música é Envelhecer, e ele disse, eu escrevi para quem? Para mim. Eu escrevi para mim, e na letra da música tem que não há nada mais moderno do que o envelhecimento. Porque se a gente, o que eu noto, sabe, Vânia, sabe qual é a grande, eu não sei se vocês concordam, a grande problemática é que essa coisa do envelhecer dói em algum momento no caimento da ficha, né? No caimento da ficha vem aquele, meu Deus, eu tô ficando velha, eu tô ficando, a gente tá velho desde que nasce. Porque se a gente começar a encarar que nós somos envelhecentes, tudo fica tão mais leve, ou sei lá, mais profilático, mais... Intenso. Sabe? E o que eu noto, eu digo isso, assim, eu gosto muito desse tema, primeiro porque foi a tese da minha dissertação de mestrado, né? E para fazer essa tese, a minha formação de origem é psicologia hospitalar. E eu trabalhei 3 anos no Hospital Oswaldo Cruz, referência aqui na cidade, com os idosos coronarianos, no pavilhão das coronárias. Então, a tese do meu mestrado foi a personalidade do idoso coronariano. Então, com uma amostra de 77 pacientes, né? Foi uma pesquisa de base quantitativa. E o que eu mais escutava no relato desses velhos, desses idosos, era que o arrependimento. Assim, doutor, eu acho que eu adoeci, já associa a somatização, eu acho que eu infartei, foi porque eu trabalhei muito e assim, quando eu me aposentar eu vou pescar, quando eu me aposentar eu vou dançar, quando eu me aposentar eu vou cantar, como se o envelhecimento tivesse ali uma data. E aí, trabalhou tanto, que nem que cantou, quando nem envelhece, nem dançou. é como diz um psiquiatra amigo meu, Ana, se brincar, eu vou amar quando envelhecer, de repente você não vai mais amar, porque se você não pode casar, porque, enfim, né? Enfim, amar mesmo no sentido até do sexo em si, porque tem um monte de ponto safena, já não pode fazer tanto esforço, enfim. De repente você não vai poder mais nem fazer as coisas que você passou a vida se programando, porque o envelhecer é trabalhar, mas fazer um pouquinho daquilo que você sempre sonhou e não deixar que esses projetos de vida fiquem. Por quê? Exatamente por isso. Eu não quero ver que eu vou envelhecer. Eu não quero ver. E aí a minha vida é a labuta, e eu vou deixar para ter prazer em um âmbito mais amplo quando eu envelhecer. E aí você corre um grande risco de, quando envelhecer, você não ter condição para muita coisa. Ana, você falou de uma coisa, eu lembrei agora de uma pessoa que eu atendi e que há anos não se olhava no espelho. Eu tenho gente que nem tem espelho em casa. Porque não tem coragem
no caso dessa pessoa, não tinha coragem de se ver. Porque a memória que ela queria guardar era a memória de quando ela era jovem. Então, ela não queria mais ter a referência de quem ela estava se tornando hoje. Então, como é que eu vou perdendo o contato comigo mesmo, com a minha própria aparência, o quanto isso é profundo, né? Nesse sentido. E aí, trazendo essa tua experiência lá do hospital, como é que tu visualiza que isso, de alguma maneira, pode ter acontecido para que ela chegasse a esse ponto de não se olhar nem no espelho? É, é, eu acho que está em cima exatamente disso, porque é, eu não. Essa coisa do envelhecer é uma negação. É uma negação, não é? Porque tem esse envelhecimento fisiológico, mas também tem um envelhecimento social, não é? Que é exatamente que tipo de papéis e funções irão se modificar na minha vida, não é? Então, o envelhecimento tem vários âmbitos. Eu costumo dizer que quando você. As outras etapas da vida, é o que eu pude constatar, as outras etapas da vida, as funções são muito bem definidas. Bebê, pai e mãe. Não muda. Você observa que as funções não mudam. E aí tem a primeira infância, segunda infância, pré-adolescente, adolescência, mas ali você continua sendo o filho e o pai continua sendo o pai, a mãe continua sendo mãe, vem a adultez, mas quando chega na velhice, começa já daí. Os papéis se invertem. Os papéis se invertem, então isso dá um nó na cabeça, porque, em regra, bem mais para frente, os idosos, os velhos, passam a ser filhos dos seus filhos e os filhos passam a ser, né, mães ou pais, enfim. Então, essa inversão dos papéis é muito complicado. Muito complicado. Agora, o resultado da minha pesquisa foi exatamente isso, que foi uma grande surpresa, porque mais de 86%, eu perguntava muito, por que você acha que você adoeceu? Fora a questão hereditária, genética, enfim. E eles verbalizavam, eu disse, olha, é muito difícil ver os meus amigos morrendo. Então, essa parte do afeto, da amizade, você veja que hoje nas pracinhas, você vê os idosos ali no dominó, numa coisa. Aquele laço social de amizade é muito forte. É muito forte. Muito mais, às vezes, do que da família. Porque são contemporâneos, são amigos de escola, são amigos do trabalho que estão ali envelhecendo. Então, nisso, ele disse, olha, eu estou vendo os meus amigos morrerem e eu estou ficando só. Quando eu estou diante da finitude do outro, eu lembro da minha. Sim. Eu entrei em contato com a minha, né? É tanto que tem até uma pesquisa que mostra que casais que passaram décadas juntos, casados, quando um morre, a média de permanência do outro é entre 2 e 5 anos. Principalmente quando a mulher morre primeiro, aí a tendência é que o homem fique menos tempo ainda, né? A tendência, vamos dizer assim, né? Comum que aconteça, fique mais tempo. Fique menos tempo, na verdade, né? A pessoa vai definhando, né? A pessoa vai ali perdendo, lembrando, poxa, meu companheiro ou minha companheira, e ela foi embora. E os cômodos da casa não fazem mais sentido. A vida não faz mais sentido sem o outro. Não deita, às vezes, mais na mesma cama, um monte de... O luto da outra pessoa e de você mesmo, né? Eu lembro de ter, lá atrás, na faculdade ainda, de ter sido conversado o envelhecimento também como um processo, de repente, de luto, né? E aí vocês falaram de negação, né? E assim, tem pessoas que conseguem chegar nessa aceitação, né? Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, tem esse processo de repente um pouco mais deprimido quando tá envelhecendo, ou então depois um pouco mais raivoso, né? Tipo, processos momentos do luto mesmo, né?
E como que é elaborado esse luto, né? Como que é elaborada cada etapa desse luto, que vem também com o luto, às vezes, de outras pessoas que se foram, que estão indo, companheiros, amigos, família, enfim, tá indo e a pessoa tá ficando, né? Eu acho que enfim, só uma colocação assim mesmo, que esse processo de luto, mesmo que não haja uma perda de uma outra pessoa, tá Sim. acontecendo alguma coisa diferente com você, né? Uma coisa que muita gente acaba negando ao longo da vida. E o envelhecer ele é interessante porque ele perpassa por várias questões, né? Tem pessoas que são bem resistentes ao envelhecimento e quando a gente está ali na psicoterapia, a pessoa diz que não aceita porque é a pele, é isso, é aquilo e tal. E aí quando a gente vai entendendo, a coisa vai caminhando, não é nada disso. A pessoa se deu conta que envelheceu, olhou para trás e não conseguiu fazer muita coisa. Não conseguiu, de repente, dizer um eu te amo para quem gostaria de dizer e não conseguiu. Não conseguiu se realizar profissionalmente, enfim, em casamento. E aí vem um luto de uma vida passada, né, que ela pensava que era o luto porque físico, da pele, ficando velha, aqueles sinais senis, e aí não é isso. Quando a pessoa entra em contato com esse passado, né, agora isso são alguns casos, né, nem todo mundo. Aí, quando a pessoa entra em contato com esse passado, que vê que é luto disso, aí a gente tem um trabalho danado, né, porque vai ter que se ressignificar, aquele passado não volta, aquele eu te amo que não disse para aquele parente que já não está mais lá, não vai ser, não tem como dizer, né? Então a gente tem que fazer todo um fortalecimento egóico nesse paciente. E aí a velhice dessa pessoa começa a ser mais tranquila, mais suave, porque ela começa a compreender o passado dela. E eu atendo pessoas que não tinham espelho em casa. Depois que se deu conta que não era o físico, que não era isso, tá Cheio de em espelho paz agora. com o espelho, tá em paz com o espelho e tá aprendendo a ressignificar o passado. O que deu, o que conseguiu, conseguiu. O que não conseguiu, tá tentando fazer diferente com outras pessoas de outra forma e a questão do envelhecimento passou a ser um ponto, vamos dizer assim, secundário na Sim. vida. Eu fico Secundário. pensando nessas características específicas das profissões, né? Então, um profissional de alto rendimento que passou a vida ali vivendo do esporte e aí não tem mais a mesma vitalidade. E aí se encontra hoje numa situação em que o corpo não responde mais à intenção do que ele pensa em fazer e aí acaba não conseguindo o mesmo desempenho e vê isso se esvaindo pelos anos. Nega a data de validade daquilo e ao mesmo tempo sofre porque não está conseguindo fazer aquilo que ele fez durante toda a vida. E aí começa a se culpar e isso acaba gerando uma série de problemáticas. Então, você fizer uma pesquisa rápida, der um Google, você vai ver que muitos jogadores, aí profissionais, ex-atletas, acabaram de alguma maneira desenvolvendo depressão, episódios de ansiedade e outros transtornos de saúde mental, justamente porque não conseguiram lidar com a velhice depois de tantos anos de alto desempenho, né? E isso acaba trazendo outros problemas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da tragédia que aconteceu essa semana, uma ex-atleta da seleção brasileira de vôlei que infelizmente faleceu, né? A família não divulgou a causa da morte, eu de fato não sei, mas dei uma olhada na internet e algumas pessoas acreditam que pode ter sido suicídio, não estou dizendo que foi. Porém, se foi esse o caso, não é um caso isolado. Isso acontece muito, muito, por pessoas que acabam sofrendo com uma doença que é silenciosa, pelo menos para os olhos de quem não consegue enxergar, e aí isso já dá uma atenção maior para as pessoas que vão estar assistindo esse episódio. Nós precisamos olhar para os sinais que as pessoas ao nosso redor mostram. Às vezes, você está do lado de alguém que está ali sorriso contigo, numa mesa de bar, conversando. A pessoa está ali tranquila e ela está ali elocumbrando o último dia de vida dela. Uhum. Então, o que é que a gente pode observar? Como é que a gente pode ter esse olhar mais sensível para as pessoas que estão à nossa volta, né? Estamos no Setembro Amarelo, é um mês de campanha de prevenção ao suicídio. Então, o que fazer
com essas pessoas que sofrem tanto nesse sentido de forma silenciosa, né? Silenciam por causa do julgamento, silenciam porque tem medo de colocar isso numa roda e ser estigmatizado, ser tido como uma pessoa de mente fraca. Não existe pessoa de mente fraca. As pessoas têm que parar com isso. Existem pessoas que passam por momentos e situações específicas. Sim. E aí, quando a gente cresceu muito ouvindo isso, fulano tem mente fraca, fulano tem mente fraca, fulano tem mente fraca. Não tem personalidade. Não tem personalidade. Eu mesmo, isso aí é coisa, é mimimi demais. É Falta isso. de fé. Falta de fé, falta de Deus. Não é nada disso. E aí as pessoas foram se fechando, se fechando, se fechando. E agora não conseguem mais colocar para fora isso. E acaba, em algum momento, tomando algumas decisões que, se tivessem parado 2 segundos, 1 segundo para pensar, não tomariam. Porque uma pessoa que se mata, ela não queria morrer. Ela queria que a dor acabasse. Ela queria matar a dor. E, infelizmente, ela acabou tomando essa decisão. Então, se a gente oferecer um pouco mais de acolhimento, se a gente abrir mais os braços para acolher essas pessoas ao nosso redor, certamente a gente vai conseguir criar essa rede de apoio para poder oferecer esse suporte necessário e diminuir essa estatística terrível de 13 pessoas por dia tirando a própria vida. Felipe, essa frase que você falou, ela é incrível. Ela é incrível. A pessoa que se mata... Ela não quer morrer, ela quer matar a dor. Impressionante, hein? Porque a pessoa que se mata, ela não quer parar de viver, ela quer parar de sofrer. Não é? Agora, eu acho que o grande trabalho da psicologia, independente da faixa etária, mas especificamente a gente está trabalhando agora o envelhecimento, é esse ressignificar. É esse ressignificar, porque esta pessoa passou a vida, ou, enfim, por diversos motivos, não se deu conta, não trabalhou esse futuro, esse preparo, em diversos sentidos, né? No relaxamento, no sentido do cuidado do corpo. Veja que é muito difícil. Eu não vejo com tanta frequência um idoso, por exemplo, que com corpo legal, com saúde legal, não é? Imagine a saúde mental como está. Né? Então, e por que isso é tão preocupante? Porque a expectativa de vida cada vez aumenta. Percebam que, assim, eu tiro por mim. Eu sou filha de uma família numerosa e eu sou a caçula, né? Então, eu tenho irmãos que têm idade para ser meu pai e minha mãe. Então, quando a minha mãe me teve com 48 anos, eu tenho a lembrança, por exemplo, eu com 5 anos, a minha mãe com 50 e poucos anos, já numa cadeira de balanço, com a cabeça branca fazendo crochê. Eu só lembro dela fazendo crochê ou labirinto. Então, tinha um estereótipo do idoso com 50 anos. Quando a gente nascia, cuide teu meio de vida, né? Garantir, porque com 60 anos, seu pai morre, sua mãe morre e tal. E hoje a expectativa de vida aumentou em quase 40 anos. Hoje você vê idosos, e eu vejo vários com 89, com 90, com 92, independente de como esteja. Eu estou dizendo que eles estão vivos. Estão vivos. Então, a expectativa de vida e pelas estimativas, não está muito longe da expectativa chegar aos 100 anos. E aí, como é que fica? Né? É uma questão até de política pública. Então, tem que... Porque mexe na economia, mexe em uma série de fatores. Em tudo. E aí, Felipe, quando você traz isso... as pesquisas, tudo eu digo aqui na questão mesmo baseada em dados empíricos, as pesquisas mostram que
países mais consumistas tendem a negar mais o estudo do envelhecimento, porque é o consumir, é o se tratar, é ficar jovem, é a estética, é o botox, é o PMA e não sei o quê. Então, assim, não, você Não existe a palavra não velho existe aqui, né? velho. Tem que consumir, tem que ficar boy. Tem que ficar boa. E as pesquisas mostram que países menos consumistas valorizam muito mais a questão, a sabedoria, a questão do envelhecer mesmo. Eu fico pensando que ao invés da gente focar na qualidade de vida, apesar da velhice, a gente foca muito na qualidade de vida e ignorar a velhice. Então, como tu traz agora? A ideia de que, não existe esse negócio de velho. Faça o seguinte, ajeite seu cabelo, ajeite seus dentes, faça isso, faça aquilo outro, não sei o quê, e haja como se você tivesse 20 anos. E haja harmonização. Não sei, né? É muita gente querendo manter essa aparência e conforme vai mantendo, não que seja qualquer pessoa, né? Mas assim, conforme vai mantendo, se for nesse estado de negação, porque pode querer se manter por, né, autoestima, assim, e também por estar em negação com a sua pele mudando, né, com essa questão mais física mesmo, né? Claro, nada contra ficar legal, É. né? Mas a gente trata aqui de uma questão mesmo patológica e ideológica. Ideológica. Até que ponto vamos negar? Vamos negar porque a pirâmide social está invertendo e a gente não quer ver que daqui a pouco vai ter mais velho do que novo. Como é na Europa, né? E essa questão da negação, como perceber isso, né? Porque tudo bem, como a Rafaela colocou, tudo bem, quer, sei lá, fazer uma harmonização, pintar o cabelo, cobrir os brancos, beleza. Né? Se sente melhor, se sente bem assim, tranquilo. Como perceber que isso está passando para algo patológico, para aquela não aceitação patológica, né? É quando começa a refletir na vida social da pessoa. A pessoa deixa de, por exemplo, sair porque não pintou o cabelo. Porque tá os fiozinhos brancos, né? Aí vão perceber que o meu cabelo está ficando branco, isso não pode acontecer. A pessoa deixa de fazer alguma coisa porque vão perceber que tá velho ou tá velha. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Que é algo da gente, é do humano. Que bom, né? Que vai ter aí, eu digo, os sinais senios. Eu já estou com vários aqui. Mas não, né? Faz parte aí do ser humano aceitar o envelhecimento. Tem pessoas na clínica, assim, e conseguir ressignificar isso, né? Tem pessoas na clínica que eu acho lindo, que diz assim, que bom que eu estou conseguindo ver agora, com a idade que eu tenho, coisas que eu não ia ver no passado, né? A minha velhice está me trazendo aí uma nova visão. Então, assim, é uma coisa, eu acho o envelhecimento uma coisa linda, né? Porque é amadurecimento, né? Aceitação. E os pequenininhos, meus pequenininhos que eu atendo, a gente vem trabalhando isso desde lá da infância. É muito lindo. E eles estão envelhecendo, eles estão falando do envelhecimento e muitas vezes eles não se dão conta. Atendi uma criança há um certo tempo que aí disse assim, tia, isso com uns 10 anos, quando eu era criança, eu fazia isso e isso. Eu digo, peraí, cara, tu é criança ainda. Quando eu era criança? Anos, como assim? Quando eu era criança? Não, tia, quando eu era menorzinho, porque eu já estou mais velho, né? Então, eu preciso colocar limites em certas coisas. E ele estava certo. Tinha coisas ali na vida, na questãozinha lá dele, que ele precisava colocar limite. Então, ele já se percebendo, né? O processo de envelhecimento e a evolução psíquica dele também, né? Coisa que ele não tinha a capacidade psíquica de fazer, foi desenvolvendo. Então, indo, né? Envelhecendo. E aí, eu aproveito a fala da criança e isso a gente ouve muito. Deixa eu ir, eu já tenho tal idade. O ponto positivo que ele vê em crescer.
enquanto isso não é estimulado. Eu ia falar exatamente isso, né? A criança, o adolescente, a gente tá muito acostumado a ver, quero virar adulto logo, quero não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer envelhecer, né? Vamos dizer assim, quer envelhecer para ter aquelas vivências. E aí, depois de um tempo, isso começa a ser uma ideia não mais motivadora, Conspiração né? do silêncio. Pois é. E aí volta justamente para essa questão. Né? Foi por isso que naquele momento eu toquei no ponto de aproveitar essas fases, apesar de. Porque você vê aí, de um lado você tem em um extremo, em um polo, né, a romantização da velhice. Do outro polo você tem a total negação. E aí, como é que a gente faz para encontrar uma medida? Porque eu não posso, por exemplo, chegar para uma pessoa de 80 anos, 90 anos de idade, e dizer assim, não, você pode tranquilamente correr uma maratona, independente da velhice. Não, isso é coisa da sua cabeça. Né? O corpo daquela pessoa não suporta mais aquela atividade, isso é uma questão biológica. Mesmo que tenha sido uma qualidade de vida muito boa, ao longo exatamente. da vida toda, tal, chega o momento da prazo de validade, né? E aí, a partir de um momento... E aí eu vou tentar te responder que eu acho que é a palavra-chave, né? Talvez um processo terapêutico, nesse ressignificar, trabalhar o que cada um de nós tem que ter isso em mente, né? Os meus projetos de vida. Porque Perfeito. Se a pessoa tem... Primeiro lugar, novamente, os extremos são prejudiciais. Total. Agora, se eu começo a trabalhar meus projetos de vida, agora eu receber o envelope, o anúncio do INSS, que eu estou aposentado, e olhar e dizer, e agora? É complicado. O que é que eu faço agora? É complicado. Agora, se eu estou trabalhando desde agora, tudo, a minha saúde, se em exemplo não, no meu caso é verdade. Veja, há 2 anos eu fiz a minha reeducação alimentar, então perseverei e hoje realmente já aniquilei há 2 anos refrigerante, passei por uma reeducação alimentar. Por quê? Porque eu tenho históricos da família, do diabetes e tal, né? Toda uma família paterna que terminou cega, todos por conta do diabetes. Então, fora a carga genética, né? Toda uma questão até que ponto o açúcar, já foi comprovado que o açúcar envelhece, né? Então, mas a nível de saúde mesmo, né? A nível de saúde, a questão do envelhecimento fisiológico e a nível do envelhecimento social. O que é que eu estou pensando para a minha vida? Né? O que é que eu estou pensando, até quando eu vou trabalhar, quando eu não der mais para atender, o que é que eu pretendo fazer? Então, assim, e aí eu estou trabalhando a minha finitude. Em tudo por tudo, a questão financeira, a questão de tudo, você tem... Ana, quer dizer que agora eu vou viver do amanhã? Absolutamente. Mas eu tô com um pé aqui, mas eu tenho que vislumbrar. Eu não posso viver o dia de hoje numa irresponsabilidade sem olhar para o dia de amanhã. É aquele carpe diem, né? Quando falam, eu vi muita expressão, né? Não, carpe diem, aproveite a vida, viva a vida. E carpe diem não significa isso. Carpe diem significa faça cada coisa como se fosse a última vez que você está fazendo. E não viva a sua vida de forma totalmente intensa e aproveite tudo. Sim. Então eu tenho Quase que tomar... irresponsável, né? Sim, eu tenho que tomar cada decisão com muita responsabilidade. E a partir do momento que eu escolhi tomar uma atitude, beleza, aí eu vou fazer como se fosse a última vez. Aí eu vou viver intensamente aquela escolha que eu fiz de forma responsável. Então a gente tá vivendo essa geração aí que a gente não sabe se tem amanhã, não sabe o dia de amanhã, o amanhã a Deus pertence. Então esses ditos populares, olha aí, a responsabilidade. Né? Essas frases que vão aí entrando como tradição oral e vão modulando o comportamento da sociedade e que acabam trazendo um prejuízo, né? Então como é que tá esse carpe diem de cada um de nós para que a gente acabe criando esses projetos, porque uma vida sem projeto é uma vida sem rumo. Total, eu trago um exemplo que eu vejo só a título de exemplificar. É claro que se eu sou um jogador de futebol com 22, 23 anos, e aí
tal, mas, como eu disse, o corpo é datado e a profissão, por exemplo, de jogador de futebol é curta. 38 anos. Nossa, como ele tá bem, 38 anos jogando, porque já tá na hora de pendurar, né? Mas aí qual é o projeto de vida? Se eu não, doutor, eu não posso viver sem um futebol. Não, quem disse que você pode viver sem um futebol? Não é? Por que não ser técnico de futebol? Porque perdeu o contato, né, com aquilo. Exatamente. Então, são os projetos de vida que você tem que ter, porque aí você já vai ressignificando, você já vai elaborando psiquicamente o que é que eu vou fazer, né? Agora, deixar tudo para os 48 do segundo tempo e aí na prorrogação da vida, não dá mais tempo, porque aí até eu vou comer, olha, eu como embutido, eu morro de comer embutido, é sarapatel, é... Daqui a pouco eu tô com as coronárias todas entupidas. E aí, eu sou do tabagismo, tô nem aí. Eu fumo 2 carteiras, 2,5, te dana pra lá. A questão não é morrer, a questão é ficar com uma péssima qualidade de vida, cheio de coronária, tomando como eu vejo, muito idoso com uma sacola de remédio. Tem mais remédio do que comida na mesa do café da manhã. A questão não é o envelhecer, a questão é, eu sou envelhecente e o que é que eu estou fazendo? Porque se eu soubesse o dia que eu vou morrer, nossa, eu ia aproveitar horrores, mas não se sabe. Quer dizer, quem vai dar o tom do envelhecimento, né, vai ser a própria pessoa, né? Tem uma pessoa que eu conheço que tinha um medo terrível de envelhecer, mas era porque o que é que essa pessoa vinha fazendo com a vida dela, né? A vida estava assim, por isso a importância da terapia também, a vida estava uma loucura. Aí a pessoa dizia, eu tenho medo de envelhecer porque eu sei que eu não vou ter minha estabilidade financeira. O que é que tu tá fazendo agora? Para ter, né? Aí focava no medo do futuro, né? E aí nem vivia o presente. Não. E aí, do futuro. Não, aí achava que era medo da velhice, mas não, estava com o futuro ou com o presente uma coisa louca. Olha o meu ato falho, tá vendo? O presente estava uma coisa louca e o futuro tá, meu Deus, pior ainda, veio se organizando, né? O presente se organizando, e aí vai se dissipando. A clínica é muito interessante, que a pessoa chega na clínica pensando que é uma coisa e quando vai ver é outra. Era a desordem do presente. Então, o tom, se essa pessoa continuasse desse jeito, o tom que ela ia estar dando à velhice dela, nossa, ia ser uma loucura, ninguém ia conseguir. O que eu acho interessante é que a vida sempre traz oportunidades pra gente. Isso. Recomeçar, refazer, reconstruir. E aí, lembrando dessa palavra oportunidade, eu recordei agora de uma nova modalidade que está surgindo aí, principalmente aqui em Pernambuco, uma modalidade esportiva chamada X1, né? Que é aquele desafio 1 para 1, 2 para 2. E aí é um atleta contra outro dentro da quadra ou do campo. Isso está trazendo muitas oportunidades, tanto para atletas que não tinham tanta visibilidade, oportunidades, quanto para ex-jogadores, jogadores aposentados que já tinham pendurado as chuteiras, como você trouxe, pegando a chuteira, tirando de novo lá do gancho, colocando no pé e vindo para essa modalidade, porque tem um nome, construiu uma carreira, é uma modalidade que, mesmo que consuma muito, que seja muito intensa a parte física, mas querendo ou não é menos tempo, então ele já tem ali toda uma fama dentro do esporte e consegue de alguma forma trazer visibilidade. E essas pessoas estão tendo a oportunidade de viver de novo. Então, atletas que já tinham sido esquecidos pela mídia estão voltando aí, voltando bem, e por conta disso estão se cuidando mais, estão entrando em reeducação alimentar, estão praticando atividade física de novo, que já tinham se aposentado e estão voltando. E aí estão tendo a oportunidade de ter outra carreira dentro desse esporte. Então, eu trouxe isso a título de exemplo para a gente pensar o quanto a vida pode oferecer oportunidades para a gente refazer aquilo que de alguma maneira a gente não fez tão bem, que é construir esse futuro, construir essa velhice de forma planejada, de forma organizada, para que a gente tenha um presente bacana e um futuro com a qualidade de vida. Acho até
sem colocar aqui qual é a pauta mais importante ou menos importante dentro do envelhecimento, mas é a questão mesmo de gênero, né? De gênero, o envelhecer para a mulher e para o homem, não é? Porque o que eu vejo, enfim, eu tenho um olhar muito observador, né? E o que eu vejo é o envelhecimento masculino é aquele homem, aquele idoso, e aí eu trago aqui toda a questão de relação, a título de exemplificar o relacionamento hétero, né? Então, o homem, a tendência é querer envelhecer e querer mais o sossego, até porque culturalmente, numa cultura machista, enfim, o homem começou a curtir a vida muito mais cedo, né? Ele podia isso, ele podia aquilo, ele podia, enfim, ele podia muita coisa. A mulher não. A mulher não, foi cerceada dentro da de vida toda, né? uma idosa hoje, foi uma jovem no século passado, Sim. cheio de rótulos, né? Então, quando vamos supor, depois de 30 anos, enfim, sei lá quanto tempo, se divorcia, enquanto o idoso ele quer agora o sossego, porque já curtiu e pintou e bordou, essa mulher que hoje, com 50 anos, está a todo vapor, não é mais a idosa de antigamente, ela está cheia de projetos, ela quer casar de novo, ela quer estudar, eu trabalho numa faculdade que é lindo de se ver. Os cursos, olha, eu já casei, já me divorciei, já criei meus filhos, agora eu vou fazer o curso que eu quero. Então, assim, mulheres com 50 anos, 60 anos, voltando para a vida acadêmica, Pronto, cheia de projetos, né? Então, assim, a questão de gênero, e vou aproveitar a vida agora, não me deixaram fazer isso, não me deixaram fazer Começou a viver aquilo. os 60. Começou a viver. É aquilo que eu coloquei, não é o envelhecimento em si que a pessoa não aceita, é o que ela não conseguiu viver, né? E quando se dá conta, aí faz isso, ressignifica, vai atrás. Sim. E vamos fazer. Tem um projeto social que eu trabalhei. Espero que ressignifique, né? Espero, porque Sim. conheço muitas, que aí a questão psíquica, né? Que casamentos falidos e ficaram e não conseguem dar esse corte, né? E enfrentam o envelhecimento com muita dor. Sim. Uhum. Eu trabalhei em um local que tinha um grupo de mulheres que eram voluntárias de um ateliê de corte e costura, e a maioria delas tinha acima de 50. E eu lembro muito bem do... Um dia vou pra lá. E eu lembro muito bem de alguns dizendo assim, eu comecei a viver agora. Porque elas foram cerceadas a vida toda, e aí tiveram uma oportunidade lá, aprenderam a costurar, e aí começaram a monetizar através da costura, levar a comida para dentro de casa, ter vez e voz dentro da própria casa, que nunca tiveram, e começaram a experimentar coisas que nunca passou pela cabeça delas de experimentar ao longo de toda a vida, e disseram assim, agora eu comecei a viver. E aí isso faz a gente refletir, para quem estiver assistindo esse episódio aí em casa, no trabalho, você está vivendo? Isso. Você está vivendo? Não dá para dar conta só lá na frente, né? E me digam uma coisa, como é que vocês veem essa questão, né? A finitude em si, a morte, né? Tá aí para todos nós, ninguém vai escapar dela não, viu, minha gente? Não. Então, aquela pessoa idosa, né? Tá chegando ali nos seus 80, 90, que ama a vida, não é? E enfim, tem medo mesmo de morrer, porque ama de fato a vida, né? Como é que vocês veem? O que dizer para essas pessoas? E aí, Rafaela, o que é que vem na tua mente? Fica à vontade, ela já ia começar a falar. Vânia diz, quer dizer, se está perto da morte, até porque Ai, probabilidade, pelo né? tempo está, né? Vamos falar da morte. Veja, sabe onde é que eu fui estudar tanatologia, que é o estudo da morte? No mestrado.
Cadê que tanatologia está na grade curricular? Não. Ixi, a morte, ai, coisa macabra. Deixa eu Fala falar. Isso, vamos falar da morte, qual é o problema? Na própria graduação, eu lembro que foi na disciplina de psicologia hospitalar que teve uma aula, só assim, vamos dizer, né? Tudo bem, não cabe tudo, né, dentro de um semestre, mas assim, teve uma aula que por alguns minutos a gente abordou isso, o luto, a morte, o morrer, essas coisas, e aí depois daquela aula Ok. ficou Nada, foi ali nada. mesmo, né? Então, assim, na pós-graduação é um assunto que também não aparece, também é um assunto que não é aprofundado na faculdade e é um assunto evitado por muita gente, né? Não fala disso, vira essa boca pra lá, bate na madeira, não sei o quê. Então, que nem você falou no começo, é muito jogado pra debaixo do tapete, né? É muito jogado pra debaixo do tapete e não recebe a atenção que... Essa conspiração do silêncio tem que ser quebrada todo dia. Todo dia, todo dia, toda hora, sabe? Mas, doutora, ó, na idade que eu estou, eu não tenho mais muito tempo. Você sabe quanto tempo você tem? Eu não sei, Não. né? Então, mas eu tenho 82, certo? E se você durar 90, tem 8 pela frente. O que é que E você aí? vai fazer nesses 8? Aham. Não Quando é? você traz isso, é muito rico. Agora, Muito esperar a morte chegar de uma forma horrorosa, mórbida, né? Aquela mórbida, você sabe do que vai morrer? Eu não sei o dia, a hora, eu não sei como. Então, o que é que você vai fazer? Então, esperar é psicanálise pura, né? Porque esperar a morte é o não querer ver o agora, Sim. né? E não tá vendo a morte de modo tão ruim, não, porque tá querendo. Se eu tô esperando por alguém, é porque eu tô querendo que ela chegue, concorda? Sim, faz sentido, faz sentido. Né? Porque a morte, e quando chegar, e quando tá louco, que ela chegue. Né? Eu e o meu marido que está ali na Câmara, né? Outro dia a gente juntou uma parte da família, né? E a gente disse assim, vamos organizar aqui algumas coisas, né? Porque a morte está aí para todo mundo, né? Eu digo, então vamos organizar, né? Entre aspas, um testamento, né? Eu morrendo, você fica com isso, você fica com aquilo. Teve um sobrinho, falou, tia, mora em outro estado, ligou para mim. Tia, você está doente? O que foi que aconteceu? Eu digo, não, eu só estou organizando algumas coisas. Tia, pelo amor de Deus, você está falando, não fale nisso. Eu digo, criatura, isso é vida, não é morte, isso é vida. Um dia vai acontecer, quando acontecer já está organizado. O fulaninho fica com isso, o fulaninho fica com aquilo. Não, tia, pelo amor de Deus, não toque nesse assunto, não fale nisso, de dividir nada, não fale nada, porque você está falando de morte. Tô. E daí? A gente vai morrer. Né? A gente vai morrer. Então, a minha irmã também, o pessoal ficou assustado de minha gente. Peraí, é normal, é vida. Acho que falar de morte é vida. É vida. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, Vânia, que eu não posso esperar a vida passar sem passar pela vida. E fazer com que ela... Peraí. valha a Repete aí. né? Porque tem gente que fica esperando a vida passar e não passa pela vida. Sim, Isso é, sim. não faz cada momento valer a pena, não aproveita com a intensidade que deveria. Então, eu jamais posso esperar a vida passar sem passar pela vida. Traduzindo o que você está dizendo, morre-se como vive-se, né? Perfeito. Morre-se como vive-se, né? E eu tive a curiosidade, lendo até, né, na base dos meus estudos, eu vou ler porque está na internet, para quem quiser, esses depoimentos, né? Enfim, e tem esses depoimentos de pessoas, determinadas pessoas, enfim, e claro, as pessoas nem se identificam, mas deixam na rede social. Eu trouxe só duas, porque uma fala da cultura, que olha a importância da cultura, e a outra de um caso especificamente do ressignificar. Então, a primeira, ela diz o seguinte: eu sou brasileira, mas moro na Suíça há 12 anos. A velhice aqui não é problema. Estou envelhecendo em um país que respeita o tempo de vida das pessoas, sejam jovens, sejam velhos. Não tenho filhos e meu marido também não. O Estado cuidará de mim
quando eu ficar mais velha. Tenho 57 anos e no Brasil eu sou velha. Enquanto aqui na Suíça eu convivo com pessoas de mais de 90 anos. Nem jovem, nem velha, mas em vida. Perfeito. Né? Questão cultural, né? O país é outra coisa. Ao segundo depoimento, ela colocou, enfim, na terceira pessoa, mas casou muito cedo e ficou viúva aos 24 anos. Casou-se novamente, teve filhos e se separou. Para vencer o vício do cigarro, passou a nadar todos os dias. Tomou gosto e virou triatleta. Depois de 2 anos em cursinho, aos 50 anos entrou em medicina. Um antigo sonho meu, na Universidade Pública do Ceará. O desafio é cotidiano, mas não viver seria viver à margem de mim mesma. Eu achei isso fantástico, né? Mudou a vida completamente, né? Triatleta, 50 anos, foi fazer cursinho, entrou em medicina. Decisões, E depois ela disse, né? O relato é grande. Todo mundo me pergunta, e vai ser médica por quanto tempo? Já está matando a mulher, né? Já tá. E vai ser médica por quanto Como eu não tempo? consigo aceitar o sucesso do outro, Isso. o progresso do outro, né? Eu preciso Felipe, diminuir é essa... fantástico isso assim. E a tendência mesmo nossa, né, de ver determinados comportamentos na internet de idosos e dizer, mas o que está fazendo, né? Aham. Desse jeito. Tema intenso. Intenso e extenso. É. E aí, gente, o que é que vocês querem colocar mais sobre isso? Felipe puxou um pouco para a questão do suicídio, não foi? Setembro Amarelo é importante. Porque isso. quando não se ressignifica e chega a uma determinada idade e vê Vida que não perde o dá sentido. mais, realmente não dá mais, gente, que dor. Por que não fiz? Por que não prestei atenção? Por que não ressignifiquei? Por que não me separei? Por que não me casei de novo? Por que não estudei? Por quê? Né? Porque tem tempo. Aí é aquilo que você falou, né? Não quer morrer, né? Não quer viver essa dor, né? Eu quero que a dor olhar. acabe, eu não quero morrer, eu quero matar a dor. Não E quer aí eu olhar. não vejo outra possibilidade, eu não vejo outra oportunidade. E aí o que é que eu faço? Eu tomo uma atitude para acabar de vez com aquilo. Permanente, uma atitude. Então, em clínica, inclusive, recentemente eu atendi uma pessoa que ela olhou para mim, e assim, isso mexe muito com a gente, porque ela me disse assim, eu não suporto mais viver dentro de mim. Viver à margem de mim mesma. Eu não aguento mais viver dentro de mim. Eu lembro que ela botava a mão na cabeça assim e dizia, o que é que eu faço? Porque eu só consigo pensar em tirar a minha própria vida. Porque eu não suporto mais a ideia de que eu construí uma vida desse jeito. Já está E fazendo. eu não consigo tá falando. eu não consigo Já é contato. pensar em outra possibilidade. Como ela veio se envelhecendo, né? Que Isso, aí- então, como esse estado psíquico fragilizado, ele tira da gente essa capacidade de pensar as outras oportunidades, as outras possibilidades. E como é importante o pedido de socorro. Porque eu lembro quando ela falava assim, ainda bem que eu estou aqui. E não era aqui por causa de mim, era aqui porque tem alguém que está interessado na tua saúde. Alguém que está ali para poder te dar esse esteio, para poder te dar esse apoio. Por isso que eu falo muito de criarmos essa rede de apoio entre colegas, entre pares, familiares, para que as pessoas saibam. Eu recentemente postei um vídeo no meu Instagram lá. Quando você diz a alguém assim, tamo junto, é de verdade? Porque você fala, ah, tamo junto, tamo mesmo? Porque no primeiro momento que a pessoa precisa falar, Não tá junto. não tá junto. A pessoa vai te falar de um problema, você fala de dois. Sim. Vânia, eu tô com uma dificuldade lá em casa. Isso aí não é nada. Eu minimizo o sofrimento da outra pessoa. Eu diminuo, eu digo que o que ela tá passando é besteira, porque eu já passei por uma coisa 2 vezes pior. Como se a minha subjetividade fosse a mesma que a dela. Isso é Mas de uma importante. perversão inconsciente. Então, quando tu traz um sofrimento para mim, o meu papel é te acolher. O meu papel não é te julgar,
Meu papel não é te dizer nada que, de alguma maneira, traga juízo de valor. Porque tem gente que diz assim, ah, não, mas eu não sei o que dizer. E quem disse que você precisa dizer alguma coisa? Você precisa estar ali para dizer, eu te acolho, eu te vejo, eu te apoio, tu pode contar comigo. Isso é acolher. Então, eu acho que se fizermos isso e criarmos essa rede, com toda certeza a gente vai conseguir fazer com que essas estatísticas diminuam e a gente consiga ter mais qualidade de vida, seja no momento da juventude ou no momento da velhice. Entendi. E o que é que vocês dizem aí, por exemplo, para quem não aceita de fato, o envelhecimento físico, né? O que fazer na clínica, uma pessoa assim? Acho que é que nem ele falou, não é sobre tirar aquilo da pessoa ou pensar diferente, mas assim, é contatar, né? Entrar em contato com esse processo, entrar em contato com essa possibilidade de ressignificação, cada pessoa, né, do seu jeito, cada abordagem do seu jeito, mas acho que antes de tudo, assim, reconhecer, pode ser levar um processo para até reconhecer, entender, aceitar, né? Mas acho que aí a partir daí, de repente, vem uma motivação a mais, consegue conquistar algumas coisas que antes, de repente, pensava que nem conseguia, achava que nem conseguiria, né? Então, não sei, o que vem assim na minha cabeça é uma promoção, assim, desse contato consigo, né? A gente tá entre psicanálise e Gestalt aqui, mas a gente também fala muito do contato em Gestalt, então, como que tá esse contato com a ideia, né? Como que é o contato com a ideia de envelhecer? Como que está o contato com o envelhecimento, seja seu, seja também de uma outra pessoa, né? Investigar esse contato e trabalhar, né? Possibilidades de ressignificações, eu acho. Falar sobre isso, né? Falar sobre... acho que começa por aí, né? A Ana Virgínia, enquanto ele estava falando, ela falou, né? A pessoa, mesmo que chegue ali perdida, pelo menos ela tá ali e tá falando, né? Tá encarando aquilo de frente, assim, do jeito dela, mas só de entrar em contato, falar sobre isso... já é um passo. E porque quando eu falo, eu acabo tendo uma visão mais abrangente daquele assunto, né? A própria Gestalt, pedindo licença aí, diz que o todo é sempre maior do que a soma de suas partes. Sim. Então, às vezes, eu estou preso em uma parte específica daquela questão. Então, assim, eu estou com uma limitação corporal que me impede de fazer o que eu fazia há 10 anos atrás. Só um ponto. Mas isso é uma parte, não um todo. Quando eu olho o todo, eu consigo observar que, de repente, eu estou com uma limitação que me impede de fazer aquela atividade, mas eu posso fazer uma outra. Não só para dar um estalo. Então, isso já me abre um universo de possibilidades. E, normalmente, quem está muito fragilizado psiquicamente tem essa dificuldade de ter essa luz, de conseguir enxergar essa luz no fim do túnel. Por isso que é importante ter um suporte. Você, Eu Ana, acho que que diria? é básico, né? A pergunta sua foi o que é que a gente Fisicamente. diz para as pessoas que estão Fisicamente mesmo, não aceita ali, né? O envelhecimento da Que pele, não o a- músculo do chauzinho, né? Que balança. tá curtindo. O que é que você está fazendo além de reclamar? Além de o que é que você Na tá cara de fazendo, quem né? está ouvindo Mas agora. eu não aceito que eu estou envelhecendo. A frase escuto muito mas doutora, envelhecer é um dado concreto. Que bom. É um dado concreto, mas o E- que é que você está fazendo além de lamentar? Não é? Porque corporalmente a gente vê que não se cuida, não é? Não se cuida a nível mesmo, não de estético, mas de saúde, não se cuida, não pensa no dia de amanhã, no sentido, pessoas que ficam até é uma patologia, né, dilapidando aí o patrimônio, o pouco que tem, sem pensar no dia de amanhã. Não se pensa, não tem uma medida profilática, não tem. Não tem. A nível de afeto, casais jovens, né, ou com filhos já adolescentes, casais jovens, tratando extremamente mal esses filhos que na velhice aí vem toda uma problemática que está aí o Estatuto do Idoso para proteger o idoso, filhos que maltratam pais. Não estou dizendo que justifica, mas eu estou dizendo que
pais que são extremamente relapsos no afeto, que não têm uma amizade, uma proximidade com seus filhos. Cuidado, na velhice inverte. Como é que vai ser esse tratamento desses filhos que vão ter o poder frente a esses idosos, né? Um dia eu tive o poder para você, me obedeça o autoritarismo, a dominação. E como é que isso vai? Então, é medida profilática. Pronto. Perfeito. E eu deixo aí. Vamos tentar envelhecer feliz, né? Envelhecer em Com paz. amor, E, com amor, tendo laços de afeto exato. com esses filhos, E, para que... e envolve o quê? É um processo biopsicossocial. Então, cuida do teu bio, do teu psico, do teu social para envelhecer em paz, né? E curtir aí a vida da Envelhecer em melhor paz, para forma viver em paz. possível. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigada. Muito obrigada. Encerrou?